Olá, amados, irmão Mário falando para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Desde já gostaria de lhe agradecer por ter assistido nossos vídeos, por ter dado like, por ter compartilhado. Nesses 2 anos que eu tenho de convertido, amados, tem 2 anos que eu me converti, né? Muita coisa aconteceu na minha vida, né? Deus tem me dado muito discernimento, muito conhecimento, e eu tenho procurado estar sempre dividindo com os irmãos esses conhecimentos que eu tenho aprendido através da palavra. E hoje eu quero deixar uma palavra para os irmãos, uma reflexão que está lá em Mateus capítulo 4, né? A palavra vai dizer que Jesus foi levado ao deserto, Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Amados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre deserto. Existe em nossas vidas 3 tipos de desertos. Tem um deserto que a gente mesmo faz, que a gente mesmo cria. Tem um deserto que é o diabo que cria, que tenta atrapalhar o propósito de Deus, os planos de Deus em nossas vidas. E tem o deserto que é Deus que nos leva. No primeiro deserto, que é o deserto que a gente cria, às vezes a gente acaba se precipitando, às vezes a gente acaba falando uma coisa que não deveria falar, às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que não deveria fazer, às vezes a gente acaba querendo que as coisas sejam da nossa forma, às vezes a gente acaba querendo que as coisas sejam do nosso jeito, do nosso modo, né? E não é da nossa forma, né? É do jeito que Deus quer, né? Às vezes a gente acaba falando uma palavra mal colocada, às vezes a gente coloca uma palavra no grupo, no grupo da família, e às vezes acaba virando uma bola de neve, né? E quando a gente vai ver, a gente já está no meio de um grande deserto. Tem um deserto que Satanás cria, que é quando Deus vai te abençoar, ele às vezes ele quer atrapalhar as bênçãos de Deus na sua vida. A palavra fala lá em Jó que Deus permitiu que Satanás tocasse nas finanças de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse na família de Jó, e Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. E tem um deserto que é Deus que nos leva, que às vezes Ele quer nos tratar, às vezes tem alguma coisa em nossa vida que não está sendo agradável para Ele, e às vezes Ele quer melhorar isso em nossa vida. No primeiro deserto, a gente ora, a gente apresenta para Deus, e Deus tira a gente do deserto. No segundo deserto, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz jejum, e Deus tira a gente do deserto. Mas no terceiro deserto, que é o deserto que Deus nos leva, ninguém pode tirar a gente desse deserto. Somente Deus é quem pode tirar a gente desse deserto, amados. Então nós precisamos entender qual é o deserto que a gente está passando. A gente precisa entender qual é o deserto que a gente está vivendo. Se é o deserto que nós mesmos criamos, por nossas precipitações, por nossas pressas. Se é o deserto que Satanás criou, se é o deserto que Satanás levantou contra nós, contra a nossa vida, ou se é o deserto que Deus levou. Amados, se é o deserto que Deus levou, quanto mais antes a gente entender qual é o propósito de Deus na nossa vida nesse deserto, mais rápido nós iremos sair desse deserto, né? Às vezes Deus quer melhorar alguma coisa em nossa vida, às vezes Deus leva para nos tratar, às vezes Deus quer quebrar o nosso orgulho, às vezes Deus quer que a gente aprenda a perdoar, às vezes Deus quer que a gente seja melhor aos olhos dele. Às vezes a gente não está sendo um bom servo às vistas dele, aos olhos dele, e às vezes Deus está querendo nos tratar. Então, quanto antes nós entender qual é o deserto que nós estamos vivendo, o quanto antes nós entender qual é o deserto que nós estamos passando, mais rápido nós vamos sair desse deserto, amém? Então, que você receba essa palavra, que você faça uma reflexão. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, que você compartilhe. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.